Fala, combatentes! É com muita satisfação que nós, da equipe do Extremos Concursos, vamos iniciar um projeto hoje tratando sobre o crime de homicídio previsto no artigo 121, que tem como preceito primário a conduta de matar alguém, ou seja, um homicídio simples, e a pena de reclusão é de 6 a 20 anos. Trata-se de um crime em que a competência é do tribunal do júri, por ser crime doloso contra a vida. E, de início, antes de adentrarmos nos aspectos específicos de cada parágrafo, os incisos a seguir, vamos tratar sobre alguns aspectos gerais relacionados ao crime de homicídio, agora tratando sobre a questão do elemento subjetivo. O elemento subjetivo é tanto o dolo quanto a culpa, sendo que o dolo pode ser o dolo direto ou eventual. O que seria o dolo direto? É aquele em que o agente tem a intenção de matar a vítima. Exemplo, eu pego minha arma de fogo e disparo várias vezes contra a vítima. Ou seja, eu tinha a intenção direta de executar o meu inimigo. Já no que tange ao dolo eventual, é aquele em que há uma aceitação, de acordo com a teoria do assentimento, construído pela doutrina, no que tange a esse aspecto. Um exemplo seria um fazendeiro em que ele faz tiro ao alvo e ele sabe que atrás daqueles alvos existem vários moradores, mas mesmo assim ele está pouco se lixando para que, se eventualmente alguém vir a falecer em razão da sua conduta, ele tá nem aí. Já a culpa é relacionada, está prevista no parágrafo 3º do artigo 121, em que aqui há uma inobservância do dever de cuidado, em que pode ser tanto a título de negligência, imprudência ou imperícia. A objetividade jurídica é a vida humana extrauterina, ou seja, a partir do momento em que há início do parto, a partir daquele momento já poderá haver o crime de homicídio. Exemplo, a mãe está em procedimento cirúrgico para a retirada da criança e simplesmente chega um louco na maternidade e pega essa criança ali quando está para nascer e já começa a esfaqueá-la. Aqui já poderá ser caracterizado o crime de homicídio. Ressaltando que, se for a mãe que cometer esse ato, a própria mãe, né, cometer esse ato e ela estiver em estado puerperal, ela vai responder pelo crime de infanticídio. O objeto material é o ser humano que tem a vida ceifada. O núcleo do tipo é o verbo matar. Sujeito ativo e passivo são comuns, ou seja, é um crime bicomum, em que não é exigida nenhuma qualidade específica, tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. A consumação ocorre com resultado naturalístico, bem como é possível haver a tentativa, porque aqui observa-se que é um crime plurissubsistente, em que é possível haver o fracionamento da conduta. Já aqui no artigo 121 caput, né, que trata aqui sobre o homicídio simples, em que é matar alguém, né, tem como preceito primário a conduta de matar alguém, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Já no que tange o parágrafo 1º, fala sobre uma causa de diminuição de pena, em que a doutrina utiliza esse termo aqui como se fosse um privilégio. Ou seja, aqui, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, quando fala aqui sobre impelido por motivo de relevante valor social ou moral, aqui no que tange ao relevante valor social é aquele em que o agente comete esse crime contra o traidor da pátria. Exemplo, um traidor da pátria coloca em risco a soberania nacional. E eu vou lá e simplesmente vou, em razão disso, e executo esse traidor. Já em relação a o valor moral, seria aquele em que um maníaco que pôs em risco a várias mulheres, um maníaco do parque, exemplo, um caso que foi muito falado ali no final da década de 90, início dos anos 2000,
em que um maníaco estava colocando em risco várias mulheres, assassinou várias mulheres. Exemplo, se alguém ali, em razão desse relevante valor moral, viesse a matar esse maníaco, ele poderia utilizar uma causa de diminuição de pena, ou seja, o privilégio. Já esse aspecto aqui, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, poderá ser utilizado aquele exemplo da mulher traída, em que ela assassina o seu marido em razão da injusta provocação. Ela pegou no ato, ela viu a situação. Ou seja, aqui, inclusive, os tribunais superiores, eles aceitaram esse privilégio aqui no que tange a uma situação dessa. Vale ressaltar que isso aqui não quer dizer que é utilizado a legítima defesa da honra, porque a legítima defesa da honra, aquele que o agente mata mata o traidor em razão dessa conduta do traidor, né? Isso aqui não poderá ser utilizado. Os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, se posicionaram nesse sentido. Agora aqui uma diferença entre o privilégio e a atenuante genérica prevista lá no artigo 65 do Código Penal. O privilégio somente é aplicável ao homicídio doloso. Ele reclama o domínio de violenta emoção. Ou seja, tem que haver o domínio. Isso aqui é questão batida, senhores, em primeira fase. Várias bancas utilizam, ao invés de colocar o domínio de violenta emoção, coloca sob a influência da violenta emoção. Então temos que prestar bastante atenção. A injusta provocação da vítima, né? O privilégio, ou seja, a reação tem que ser imediata. Ou seja, o agente, exemplo, a mulher traída, ela deveria agir de forma imediata. Não seria possível ela, uma semana após descobrir que estava sendo traída, contratar alguém para executar o traidor. Isso aqui não seria possível, o privilégio nessa situação. Ou seja, havendo o privilégio, exclui-se a atenuante genérica. Já a atenuante genérica ela é aplicável para qualquer delito. Para a atenuante genérica, basta a influência de violenta emoção. O ato tem que ser injusto, ou seja, ato injusto da vítima, e pode ocorrer a qualquer momento. Já a partir do parágrafo 2º, fala sobre o homicídio qualificado, né? Ou seja, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, o que seria paga ou promessa de recompensa? Exemplo, o pai contrata um matador de aluguel para matar o estuprador da sua filha. Ou seja, nessa situação aqui, seria possível a aplicação da qualificadora da paga ou promessa de recompensa. Ressaltando que existe divergência, ou seja, se essa paga ou promessa de recompensa ela se comunica ao mandante do crime, ou seja, se só o matador isso aqui já é pacífico, né? Ele vai responder pelo homicídio qualificado. Porém, o pai, que não praticou nenhum núcleo do tipo penal, núcleo do verbo do tipo penal, ele vai responder também a divergência no STJ. A primeira turma, ela disse que a paga ou promessa de recompensa, ela não se comunica ao mandante do crime. Já a segunda turma diz que sim, que ela é comunicável ao mandante do crime. Segundo o professor Márcio Cavalcante, no site Buscador Dizer o Direito, é mais seguro adotar a segunda corrente para uma questão discursiva, até mesmo na questão objetiva, né? Ele diz que é melhor utilizar essa segunda corrente. Já o motivo torpe, senhores, o motivo torpe é aquele motivo desprezível, repugnante. Exemplo, eu simplesmente mato alguém por inveja. Eu sei que meu vizinho está com um carro melhor, eu simplesmente vou lá e desfiro vários disparos de arma de fogo. Ou seja, é um motivo desprezível. Já o inciso 2º fala sobre o motivo fútil. O que seria o motivo fútil? É aquele motivo que é desprezível. É um motivo insignificante. Exemplo, eu vou e mato o meu devedor por causa de uma dívida de R$20. Eu vou e mato um flanelinha porque ele não tinha o troco.
Eu dei R$ 50, o flanelinha lá ele não tinha troco para esses R$ 50, eu chego lá e executo. Isso aqui é um motivo fútil. Motivo fútil. Agora, o inciso 3 é autoexplicativo, né, com emprego de veneno, ou seja, aqui trata não sobre o motivo, mas o modo de execução do homicídio. Tanto o inciso 3, o inciso 3 quanto o 4, né, que é com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de qualquer modo possa resultar perigo comum. Exemplo, o que a gente tem que diferenciar aqui é no que tange ao crime de tortura. Porque se eu pego a minha vítima e já quero desde o início executá-la, mas eu utilizo o meio de tortura, eu vou responder pelo homicídio qualificado. Agora, aquele crime em que eu tenho a intenção somente de torturar, mas em razão da minha tortura a vítima vem a falecer de forma culposa, ou seja, eu simplesmente queria torturar, mas por uma inobservância de dever de cuidado ali na questão da tortura, essa vítima via falecer, eu vou responder por um crime pré-doloso previsto lá na lei de tortura, e não pelo crime de homicídio qualificado. Um inciso 4 aqui também trata sobre um meio, né, de execução do crime, que é a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O inciso 5 para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Para execução, seria um exemplo que eu, com a intenção de sequestrar a minha vítima, eu vou e mato o segurança. Ou seja, aqui é um homicídio teleológico. Já a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime seria um homicídio consequencial. Eu vou e mato o meu comparsa porque eu estou achando que ele vai me denunciar. Nós cometemos um crime de roubo. Aí eu acho que ele vai me denunciar, né? Ele vai me delatar. Eu pego e, não, vou matar esse cara antes que ele vá e comunique esse fato. Já a partir do inciso 6, que trata sobre o crime de feminicídio, o crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ou seja, é um crime que a gente tem que ter bastante atenção, porque está em evidência, né, a questão de gênero, né? Aqui no que tange a questão do sexo feminino, segundo a jurisprudência, aplica-se também ao homicídio contra a mulher trans. É um tema pacífico já, né? O inciso 7 aqui, que é aquele em que tem por vítima autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Preste atenção aqui no que tange até o 3º grau. E uma questão que é bastante interessante para os senhores é que quando fala aqui sobre integrantes do sistema prisional, uma questão da FGV, ela inclui não só a questão lá desse homicídio contra os policiais penais, mas também integra aqui o sistema prisional, os que fazem parte da CTC, ou seja, daquela Comissão Técnica de Classificação. Isso aqui também poderá ser qualificado, de acordo com uma questão da FGV, né? Se os senhores forem prestar o concurso em que a banca foi a FGV, ficar atento a isso. O inciso 8º é com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Esse inciso 8º aqui foi até vetado. Houve um veto pelo presidente Bolsonaro, à época, porque aqui no que tange a arma de fogo de uso restrito, praticamente todas as polícias aqui no Brasil usam arma de fogo de uso
uso restrito, ou seja, poderia haver aqui uma qualificadora relacionada aqui aos policiais, né, no que tange a responder com a pena mais agravada, né? Porém, o Congresso Nacional derrubou o veto. Homicídio contra menor de 14 anos. Aqui é uma novidade, né? O inciso 9 também, que é aquele homicídio contra menor de 14 anos, que tem a pena agravada. Já o parágrafo 2º-A, ele fala que considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação a condição da mulher. Ou seja, isso aqui faz remissão ao inciso 6º no que tange ao homicídio qualificado. Aqui, exemplo, se eu não conheço a vítima, de repente houve um acidente de trânsito, eu vou, em razão disso, e desfiro vários disparos de arma de fogo contra uma mulher. Eu vou responder por homicídio qualificado ou não? Vai depender da situação, mas eu não vou responder por feminicídio. Porque para que haja feminicídio, tem que haver uma violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Ou seja, nessa situação específica, poderia ser um homem. Eu iria agir da mesma forma. Ou seja, não foi uma questão que foi relacionada à discriminação da mulher para que eu haja dessa forma. Prestar muita atenção nisso. Já o parágrafo 2º-B, que fala que a pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique aumento de sua vulnerabilidade. Ou seja, além de ele responder pelo homicídio qualificado, porque a vítima tem menos de 14 anos, ele vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3 a metade se essa vítima for deficiente ou com qualquer tipo de doença que aumente a sua vulnerabilidade. Já o inciso 2º fala que se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmã, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Ele vai responder pelo homicídio qualificado com a causa de aumento de pena de 2/3. Aqui ela fica muito severa. O homicídio culposo, que está previsto no parágrafo 3º, em que é um crime que tem a pena de detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, no que tange esse crime aqui, eu trouxe aqui um julgado, um HC do STJ, que trata o seguinte, que se houver, se o crime for de dirigir veículo automotor e estiver sob a influência de álcool, além disso, o agente, o sujeito ativo, ele estiver na contramão, ele não vai responder por homicídio culposo, ele vai responder a título de dolo. Ou seja, ele vai responder por um crime doloso. O parágrafo 4º, ele fala que no homicídio culposo, na primeira parte aqui, até aqui, senhores, ele vai falar só sobre o homicídio culposo. Já essa segunda é doloso, ou seja, na primeira parte aqui fala, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Essa situação aqui, o STJ, ele determinou, no que tange a fuga, né, para evitar a prisão em flagrante. Ou seja, mesmo que a vítima ela tenha falecido, o agente ele deverá permanecer no local. Havendo a possibilidade de que o agente ele não venha responder por essa causa de aumento de pena, se pôr em risco a sua integridade física, né? Já essa segunda parte aqui, no que tange o parágrafo 4º, fala que, sendo o homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Essa parte aqui, pessoa menor de 14 anos, de acordo com a doutrina, isso aqui deveria ter sido retirado,
Por quê? Porque já tem a previsão lá como qualificadora. Ou seja, isso aqui não é... Isso aqui, se fosse utilizada essa causa de aumento de pena no homicídio doloso, aqui poderia haver um bis in idem, né? Isso aqui afronta os princípios constitucionais, né? O parágrafo 5º fala que no homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, isso aqui somente se aplica ao parágrafo 3º, no que tange ao crime de homicídio culposo. Um exemplo dessa situação foi aquela em que uma atriz famosa, Cristiane Torlone, ela dando ré no seu veículo para estacionar, ela, infelizmente, veio a matar de forma culposa o seu filhinho, né? Ou seja, aqui ela teve a pena, houve o perdão judicial, né? No que tange a essa situação, né? Ou seja, o parágrafo 6º fala que a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado por milícia privada ou sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Já o parágrafo 7º, ela fala da causa de aumento de pena de 1/3 até a metade se o crime é praticado. Aqui é somente no que tange aos crimes de feminicídio, que estão previstos lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, que trata do crime de homicídio qualificado em razão da mulher, né, no caso, feminicídio. Se o crime é praticado aqui, aumenta-se de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Isso aqui cai muito em questões objetivas, prestar muita atenção. Contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2, 3 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Agora aqui, para terminar com chave de ouro, o que seria homicídio híbrido? Isso é aceito pelos tribunais superiores. Bom, o homicídio híbrido, senhores, é aquele homicídio que é privilegiado e qualificado simultaneamente. Ou seja, entende-se ser possível a existência desse tipo de homicídio desde que a qualificadora seja objetiva, uma vez que as figuras que caracterizam o privilégio são sempre subjetivas. Posição do STF no HC 98.265. Ou seja, um exemplo de qualificadora objetiva seria aqueles ali no inciso 3º e inciso 4º do parágrafo 2º, que fala sobre o meio de execução do homicídio, ou seja, sobre a forma cruel, o meio insidioso, aquilo ali no que tange a emboscada. Isso é qualificadora de ordem objetiva, ou seja, é possível haver um homicídio utilizando-se a tortura, em que também privilegiado. Aqui, mas observando-se que aqui afasta a hediondez, ou seja, o critério do privilégio, lá no que tange ao parágrafo 1º, ele afasta a hediondez, no que tange a esse homicídio híbrido. Então, senhores, trouxe aqui uma frase aqui no final do livro Arte da Guerra, que a defesa é para tempos de escassez, o ataque em tempos de abundância. Os senhores têm uma infinidade de materiais disponíveis, não só aqui dos extremes concursos, mas de outros cursos. Então, os senhores deverá utilizar desses mecanismos e instrumentos que estão à sua disposição. Façam bastante questões e não percam tempo vendo coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, guerra na Ucrânia. Esse é um tema que está em evidência hoje. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: a arte, a nossa arte agora, o nosso mecanismo, o instrumento que a gente tem que utilizar para guerrear contra essa perca de tempo é utilizar a guerra-prova. Tem que pensar que a prova é amanhã e focar nisso, que com certeza isso
a sua aprovação, senhores, vai ser certa. Então, um beijo no coração dos senhores, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Vamos para cima deles.